Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui com o mesmo propósito. Todos estamos aqui com uma intenção no coração, que é a intenção de acolher as palavras do Evangelho diário para o nosso dia. Então sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente se reúne aqui e que todos nós reservou estes minutinhos do seu dia para estar aqui presente. Que o Cristo possa abençoar a nossa casa, fortalecer nossos vínculos familiares, porque sabemos que os laços de família, eles têm um propósito para hoje estarmos aqui juntos. Então, que Jesus fortaleça os vínculos familiares, a compreensão dentro de casa, a paciência em todos os lares e que Jesus fortaleça o amor dentro de cada um de nós. Hoje é com muito carinho que eu convido a todos para nós refletirmos uma mensagem muito especial, a mensagem número 114 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E hoje a nossa mensagem é do querido espírito André Luiz. E ele vem nos falar sobre a iluminação interior, o acender a própria luz, que era algo que Jesus já nos convidava. E Jesus nos ensinou e convidou a acender a própria luz dentro do coração de diversas formas. Então vejamos que André Luiz vem nos reforçar esse ensinamento. Por isso o benfeitor espiritual diz: acenda a sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Meus irmãos, eu me lembrei muito quando eu li essa passagem de uma parábola de Jesus, que talvez muitos de nós também já pode ter ouvido, que é a parábola das 10 virgens. Essa parábola, vou até conferir aqui para a gente onde nós encontramos ela com exatidão, mas nós encontramos ela no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Meus irmãos, esta parábola do Cristo, ela nos fala sobre 10 mulheres. 10 mulheres que estavam indo lá naquela época ao encontro de um homem que escolheria uma delas, ou seja, ao encontro do noivo. Então Jesus está contando essa parábola para aquelas pessoas, todos que estão ali ouvindo atentamente seus ensinos. Então Cristo conta que haviam 10 mulheres, 10 virgens que foram ali se preparando para ao encontro, né, aguardando a chegada do noivo. Ele ainda não tinha chegado. Ninguém sabia nem que horas que ele ia chegar na cidade, mas estavam aguardando por ele. E essas 10 jovens, elas levavam em suas mãos uma candeia. E essa candeia, ela era acesa com o quê? Com óleo. Para poder iluminar uma candeia, se colocava óleo ali dentro e ela iluminava, através do fogo, iluminava o caminho a seguir. Só que aconteceu algo. Dessas 10 mulheres, apenas 5 se prepararam antes, pensando: olha, a viagem é longa. A gente vai ter que chegar até lá, não sabe quando esse noivo irá chegar. Então, vou colocar já, preparar aqui. O que eu preciso para esse caminho? De óleo para minha candeia. Então, eu vou preparar o meu óleo para levar para minha candeia. Para iluminar os meus passos, aonde eu vou pisar, eu preciso enxergar. Preciso estar preparada para o caminho. Senão, eu vou ficar em escuridão total. Então, 5 se prepararam. E outras 5
não se prepararam. Elas não levaram nada, mas nada. Sabiam do caminho, sabiam que o noivo ainda não tinha chegado e não prepararam a sua candeia. Então elas foram o quê? Imprudentes. Em meio à situação, elas foram o quê? Insensatas. Só que aí, o que aconteceu, meus irmãos? Elas foram lá pelo caminho, ficaram aguardando o noivo, só que o noivo não chegava. As 10 mulheres estavam lá, o tempo foi passando, o noivo não chegava. E aí, quando deu meia-noite, olha só, já era tarde da noite, estava na escuridão. Deu meia-noite, houve um grito, dizendo assim: um noivo se aproxima, podem sair para encontrá-lo. Então, o que aconteceu? Todas as 10 mulheres se levantaram ali, empolgadas, que elas já estavam até cochilando, empolgadas para encontrar com o noivo e começaram a preparar a candeia para conduzir até ele. Só que o que aconteceu? As 5 que estavam com o óleo preparado para a candeia acenderam e foram caminhando. E as outras 5 que não tinham nada, sabe o que elas falaram? Viraram para as outras e falou assim: olha, dê um pouquinho para a gente do seu óleo, porque as nossas candeias não estão aguentando, está se apagando. Ou seja, elas falaram assim: olha, a gente não se preparou, mas vocês se prepararam, então me dá um pouquinho do seu óleo para mim. E aquelas que tinham se preparado negaram, falaram que não, que elas não poderiam dar, porque não ia ter óleo suficiente para elas e para as outras, ou seja, cada uma tinha que acender a sua candeia com o seu próprio óleo. Não tem como você dividir isso. E ela falou assim: agora não, agora você vai lá e vai comprar o seu óleo. Então o que as 5 fizeram? Saíram desesperadas para comprar o óleo. O noivo chegou, aquelas que estavam preparadas conseguiram encontrar com o noivo e depois a porta foi fechada. As outras foram atrás de óleo, que não tinham se preparado, chegaram atrasados, ficaram batendo na porta, pedindo para entrar, e ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem. Aí Jesus diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É assim que Jesus encerra essa parábola. Claro que eu contei aqui com as minhas palavras, meus irmãos. Eu contei aqui através da minha interpretação, mas a leitura completa dessa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Então, eu queria trazer aqui agora para nós o contexto dessa parábola. Olha que interessante, né? A sabedoria de Jesus de contar isso há 2000 anos atrás. Sabedoria de Jesus de contar uma parábola, uma história, em que ilustra até hoje o nosso comportamento. Na história nós temos 10 mulheres que sabiam que iam ter um caminho difícil, que ia passar por um momento de escuridão. 5 se preparam, 5 não se preparam. Depois as outras querem meio que encostar naquelas que se prepararam. Fala, não, vocês se preparam, me ajuda aí. E aquelas perceberam que o não seria mais benéfico naquele momento e disse: não, não tem como eu partilhar a minha luz com você. Cada um tinha que fazer o seu esforço de acender a própria candeia, de se preparar para acender a própria candeia. Não tem como compartilhar a luz da candeia. Foi isso, o óleo que está na candeia. Então foi isso que aconteceu. E aí, meus irmãos, o que a gente pode trazer dessa mensagem tão linda de Jesus para a nossa vida? Cada um de nós precisa se esforçar para se iluminar para Deus. Não tem como eu pegar o meu esforço de me tornar cada dia melhor, meu coração cada dia mais em Deus e transferir isso para outra pessoa. Não tem como pegar a luz interior do nosso coração e dar para outra pessoa. Não tem como. Nesse ponto
é cada um trilhando a própria jornada. Vejamos, meus irmãos, que muitas vezes a gente vai só se preocupar em orar mais, em se melhorar, em ter uma comunhão mais profunda com Deus quando as coisas estão difíceis na nossa vida. Ou seja, quando a escuridão chega, quando a noite aparece. Aí a gente percebe que não se preparou em fé, em esperança, não se preparou com o evangelho para suportar essas horas difíceis. Isso é o óleo da candeia que a gente pode pensar. Ou seja, 5 tinham se preparado com esse óleo, essa força, porque sabia que a escuridão ia chegar, elas precisariam de luz. O mesmo acontece na nossa vida. A escuridão uma hora chega, que são os momentos difíceis de provações, de expiação e de teste. Se nós não tivermos nos preparado enquanto tinha luz para essa jornada difícil, nós ficaremos desesperados, igual aquelas 10 a 5 mulheres da história, desesperados pedindo, me ajuda aqui, faz isso aqui, não sei o que. E vão olhar, e os bons espíritos vão olhar para a gente e dizer, mas eu não posso trilhar o teu caminho por você. Eu não posso carregar a tua cruz. Pois é, meus irmãos. Quando falamos de iluminar o nosso coração para Deus, engloba tudo. Engloba ter mais força, coragem e fé para as horas difíceis. E a gente ilumina o nosso coração é de diversas formas. É buscando hoje ser melhor que ontem. É tendo uma comunhão mais profunda com Deus, esse coração em Deus, esse pensamento em Jesus. É estudando o Evangelho, é buscando as palavras. Isso tudo vai nos iluminando por dentro. Porque vamos aurindo fé, força, esperança. Vamos iluminando o nosso coração. Por isso, nos preparemos, enquanto é tempo, meus irmãos, para as horas difíceis. Porque quando a tempestade chega, querer, como se diz, consertar o telhado, que está vazando água no momento da tempestade, não tem como, fica tudo mais difícil. Então, nos preparemos antes da tempestade. E nós sabemos que todos passaremos por tempestades na vida. Nos preparemos antes com o coração em Jesus. Vamos fortalecer aqui essa fé que vem de dentro da alma. Hoje, eu convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta quarta-feira com essa mensagem para o nosso coração. Busquemos essa iluminação com Deus, meus irmãos, diariamente. Olha, eu agradeço a todos pelo nosso encontro, da nossa grande família do Evangelho e convido para estarmos aqui amanhã para mais um encontro do nosso Evangelho diário. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.